Vitória de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Eu sou a Vitória de Bortoli e começa agora o DNA, o programa de entrevistas que vai revelar a identidade da nossa gente de segunda a sexta-feira aqui na CDN. Eu sou Cassiano Cavalheiro e nós convidamos você a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também aqui na nossa região central. E a gente te convida a interagir conosco, manda aquele recadinho que vai ser um prazer ler aqui no ar para o nosso WhatsApp 55991362472. Eu vou repetir porque não deu tempo de pegar o celular. Pega o celular, pega uma caneta, anota aí o nosso WhatsApp para você mandar uma mensagenzinha ou para a gente ou para nossa convidada, que em seguida a gente vai apresentar. O WhatsApp é 991362472. E para conhecer um pouquinho mais da nossa entrevistada de hoje, nós voltamos ao ano de 1964. É isso aí. Neste ano, em 1º de abril, João Goulart, presidente do Brasil, foi derrubado pelos militares, sendo sucedido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Em 15 de abril, pode já que eu continuo aqui, na sequência tu vai firme. 15 de abril, Castelo Branco toma posse como presidente do Brasil após uma eleição indireta, o famoso golpe de 64. Morreu neste ano Carlos Quintanilha Quiroga, presidente da... Ih, faltou aqui no nosso roteiro. Presidente da onde, Cássio? Tu lembra? Ele era... Ah, meu Deus. Vamos ficar devendo essa informação, mas vamos seguir o baile que eu vou procurar aqui e já vamos dizer de onde que era o Carlos Quintanilha Quiroga. Mas, por outro lado, nasceram nesse dia Russell Crowe, ator e produtor neozelandês, que recebeu o Oscar em 2001 pelo filme O Gladiador. E no dia 20 de setembro de 1964, veio ao mundo a nossa entrevistada de hoje, Maristela Salete Marense de Moura. Seja nossa muito gladiadora. bem-vinda. Que nome grande, não? E que ano importante de nascimento, E não 20 é? de setembro. E só pra corrigir... Bem pouquinho, viu? Daqui a pouquinho todo aniversário. 20 de setembro, Olha feriado, só. hein? E só pra corrigir a nossa formação, Carlos Quintanilha Quiroga, que faleceu em 64, foi presidente da Bolívia. Continuando aqui com Maristela Moura, então, nasceu no dia 20 de setembro, em breve tá de aniversário. E Maris, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente no DNA. Prazer é meu de estar aqui nesse programa maravilhoso. Está fazendo o maior sucesso nessa rádio sensacional que está sendo a CDN aqui para Santa Maria. Todo mundo elogiando, todo mundo gostando muito. E esse programa realmente veio para acrescentar dentro da programação. Ah, tu já andou ouvindo o nosso programa. Eu ouço sempre, com certeza. Pelo menos um pouquinho eu tenho que ouvir. Que joia. Vamos apresentar então quem é a Maristela Moura para o nosso ouvinte que está aí nos escutando. Nascida em Planalto, no Rio Grande do Sul, foi em Santa Maria que a Maristela se firmou como profissional e construiu família. Em 1984, ela ingressou no curso de Comunicação Social e Jornalismo na UFSM e foi trabalhar como estagiária na Rádio Universidade. Em 1985, já era repórter de TV. Em 1988, foi para Santa Cruz do Sul como primeira chefe de jornalismo mulher de uma nova filial da RBS TV. Nessa época, essa filial era pioneira com um novo sistema de telecomunicação no Brasil. Pouco depois, em 1992, já de volta a Santa Maria, Maristela atuou como secretária de Cultura da cidade na gestão do prefeito José Farré. E, paralelo a isso, assumiu a Casa Zero Hora como gerente. Ainda na década de 90, voltou à TV fazendo o programa Conexão. Em 2002, foi convidada por Nilson Vargas, primeiro editor-chefe do Diário de Santa Maria, para atuar junto à equipe do jornal que nascia lá em 2002 e que ano que vem vai fazer 20 anos. E há 20 anos a Maristela está aí com a gente, fazendo parte do time do Diário de Santa Maria, como colunista social e frente a vários outros programas, como agora também está na CDN, né, Maris? Agora também estou na CDN. Que currículo grande! TV, Tudo na isso. TV, agora na TV Diário também agora. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando vocês começaram a ler todo esse currículo aí, parece curtinho, mas é tanto tempo. Tem muita história, né, Mari? Muito tempo, é muita história, com certeza. E uma mulher vanguardista na sua área, de jornalismo, já chefiando equipe, super atuante. Foi muito interessante tudo isso, né? Porque eu era muito novinha quando
fui chefiar a equipe assim, de jornalismo, né, na primeira televisão, o NTSC, que era um sistema, né, novo no Brasil. Foi muito interessante porque eu tinha 23 anos, nem 23. Então, assim, era um desafio muito grande. E são muitas histórias, como a Maris acabou de falar, e algumas delas a gente vai poder contar um pouquinho. Claro, né, que resumidamente, porque no nosso programa, assim, teria que ter umas 3 edições para contar a vida de Maristela Moura, né? Mas nessa horinha vamos aproveitar bem a Maristela e vamos lembrar já das tuas origens, Maris. Nosso primeiro quadro é o DNA Origens, nós vamos chegar então nas informações primórdias, assim, do teu DNA. Eu quero que tu fale para nós o que tu lembra, onde é que tu nasceu e quando é que tu chega em Santa Maria e quais são tuas primeiras lembranças da cidade. Bom, quando eu nasci em Planalto, era uma cidade, continua sendo muito pequena, e aí eu me lembro de brincar muito, sabe? Muito, muito na rua, não tinha nenhum tipo de perigo naquela época, né? Então a gente brincava, eu tenho os irmãos homens, né? Os meus irmãos homens, tendo 3 homens. Tu é a mais nova? E eu sou a terceira, na verdade, né? Então a gente jogava bolita. Isso aqui tem a ver com o de vocês aqui, ó. Isso aqui é dentro da TV Diário, ó. Tá dando aqui da TV Diário, porque entrou, não sei. Nossa, TV Diário tá bombando Ele lá tá bombando e eu tava aqui vendo o nosso Face aqui. E no Facebook também. Eu tava aqui vendo o nosso Face daqui. E então foi uma infância de muita brincadeira, de muita alegria. A gente corria muito, a gente brincava, eu jogava bolita, eu jogava bola com os guris. Nunca fui muito de boneca, né? Nunca fui muito de brincar de boneca. Até porque eu acho que, né, por causa dos meus irmãos que eram, né, homens, então não brincávamos muito. Mas foi uma infância super feliz, assim. Quando eu cheguei a Santa Maria, depois de Planalto, eu com 10 anos a gente saiu de lá. E aí eu fui morar em Lajeado, a gente morou por 2 anos em Lajeado. E eu vim com 12 anos para Santa Maria. E me considero santamariense. E as minhas primeiras lembranças de Santa Maria são super agradáveis. Eu lembro que eu cheguei, nossa, era uma cidade muito grande. É isso que eu ia te perguntar. Quando tu chegou em Santa Maria, qual foi tua primeira impressão? O que te passou na cabeça nesse momento? Imagina, eu tinha 12 anos, né? E eu pensei, meu Deus, o que essa cidade grande me espera? Vindo lá do Planalto, né? Passado só por 2 anos em Lajeado, era uma cidadezinha grande também, mas era uma cidadezinha mais complicada, porque era uma cidadezinha tradicionalmente, né, de cultura alemã, que são mais fechados, né, estão tendo uma cultura diferenciada. E quando eu cheguei a Santa Maria, eu pensei, meu Deus, o que será que vai acontecer comigo nessa cidade? Quem vou ser eu? Será que, sabe? Eu não sei porquê, mas me passou tudo isso na minha cabeça, né? Eu era só uma pré-adolescente, assim, mas me passou pela cabeça. O que essa cidade grande me espera, sabe? O que vai ser de mim aqui? Né? Maris, e em qual bairro que tu cresceu aqui em Santa Maria? Eu cheguei, nós fomos morar na rua 7 de setembro. Meu pai alugou a primeira casa do seu Roveda lá, né? Do Valdemar Roveda, que é meu amigo querido, era muito amigo do meu pai também. E a gente alugamos uma casa que eu adorava muito, que era uma casa de 2 pisos que tem ali, daqueles modelos bem antigo, quase na frente do Vermelhão da 7, né? Do seu Albino Pozobon lá, que era do nosso prefeito, do Jorge Pozobon. Então, era lá embaixo na rua 7. E a gente morou um período por lá, depois a gente morou um período ali no Patronato, que foi onde eu estudei ali no Antônio Alves Ramos, né? No colégio, depois no Silão Rosa. E logo em seguida, eu com 16 anos, mais ou menos, a gente se mudou para Camobi. E aí eu morei a minha vida praticamente toda em Camobi, né? Maris, e a gente tem um quadro aqui no programa que se chama Diagnóstico, que é algumas pessoas que são especialistas na tua pessoa que vão dar um diagnóstico de quem é Maristela Moura. E esse primeiro depoimento vai ser muito relacionado a essa primeira fase da tua vida, infância, chegada de Santa Maria, anos em Planalto lá. Vamos ouvir então a nossa primeira participação do dia. Boa tarde. Falar da Maristela para mim é um prazer, porque a minha irmã é tudo de bom. A menina que eu vi nascer, se criar dentro da minha casa, sempre acompanhei os passos dela. É uma menina muito querida, uma pessoa hoje adulta, responsável, parceira, companheira, trabalhadora, batalhadora. Então a Maristela é tudo de bom que se pode esperar de uma irmã. Isso me deixa muito feliz de tê-la como irmã, uma pessoa tão dedicada à família, tão parceira da família, uma pessoa realmente diferenciada. Esse é meu irmão, esse é meu irmão Clóvis.
Esse é meu irmão Clóvis. Que bonitinho, Marcela tá emocionado, viu, irmão? É teu irmão mais velho esse ou é o mais novo? É um dos dois mais velhos? É, o Clóvis é o segundo, né, depois sou eu. E ele é uma pessoa muito especial pra mim. Me emocionei. E continuando então um pouquinho, a gente vai falar agora da fase, né, que a Maristela começa a apontar então para comunicação, para essa parte do colunismo social que vem bem depois. Primeiro vem o jornalismo, e eu quero te perguntar exatamente isso, Maris, quando é que instala assim para comunicação, que tu chama atenção o jornalismo e a comunicação para ti? Na verdade, né, aqui em Santa Maria, e o Clóvis foi uma das pessoas que sempre morou muito mais próximo de mim, continua morando próximo de mim, né, porque ele tá morando uma parte da semana em Santa Maria e mora comigo lá em casa também, né, tá morando lá em casa com a gente. Então, ele é uma pessoa que sempre foi muito especial para mim, e através dele que a gente também acabou vindo para Santa Maria, né, dele, do pai, e ele tinha os amigos, enfim, e o pessoal da TV, e se dava com o Norton César, se dava com o Jorge André, e foi por através dali que eu comecei a conhecer a comunicação, e a gente morava ali perto também, no patronato, então era perto da RBS, né, do prédio da RBS, e nessas andanças, assim, que a gente conheceu, e o Norton também na época morava ali perto, morava naquele condomínio que tem ali em cima, naquele condomínio ali das casas, das flores, enfim. E aí a gente se conheceu e eu era muito nova, eu não sabia bem para que lado que eu queria, só sabia que eu não queria ir para matemática, nada que fosse assim de muito cálculo, né? Nunca gostei muito de matemática. E aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer? E vendo eles na televisão, e vendo, eu digo, mas eu podia fazer isso. Aí um dia eu disse pro Norton, pro Jorge André, na época, eu disse, pai, eu gostaria de fazer, eu acho que eu vou fazer jornalismo para fazer assim essas apresentações que vocês fazem. E aí o Norton disse assim, ué, faz jornalismo, te dedica, estuda e depois vem trabalhar comigo. Isso tinha que idade, Eu devia ter uns 14 anos, 14 talvez. Nem, né? E aí eu pensei, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Às vezes a gente se encontrava e eu dizia pra ele, se eu fizer vestibular, né? Se eu fizer vestibular para jornalismo, tu vai mesmo me deixar trabalhar contigo? Aí nós sempre conversamos sobre isso. Olha aí, já começou a faculdade com emprego. E daí ele é mais ou menos assim. E aí foi por aí. Aí quando eu fiz o vestibular, no primeiro até nem passei, porque foi uma época assim, mais conturbadinha ali de mudança de local, de onde a gente morava, pro patronato pra cá, enfim. E aí eu acabei não passando. E fiquei com aquilo na cabeça, será mesmo que eu vou fazer comunicação? Não vou? E meu pai sempre me deu força, que era para eu fazer o que eu queria fazer, né? Se você acha que vai se dar bem na comunicação, faz comunicação. Que naquela época já achavam que ser jornalista já era complicadíssimo, para mulher pior ainda, né? Então, imagina. Mas eu resolvi fazer a comunicação e bem assim mesmo. Daí, logo que eu comecei a comunicação, em janeiro, em fevereiro eu já comecei a conversar com o Norton, em março começou a faculdade. E eu já fui para a rádio trabalhar com o Canto do Gaúcho, que era o programa que ele apresentava na Rádio Universidade. E eu comecei a produzir o programa dele, fiquei um ano com ele, depois já fui para a televisão. E tu falou que nessa época era complicado para mulher fazer jornalismo, né? Tu tinha alguma referência? Tu via mulheres na TV, escrevendo? Como é que era nessa época? Era diferente, porque, por exemplo, assim, todos os jornais eram apresentados por homens, né? O próprio RBS Notícias, eu fui a primeira mulher a apresentar o RBS Notícias quando eu já era chefe de jornalismo lá em Santa Cruz. Porque não era apresentado, não era normal, né? A não ser o Jornal do Almoço, para ser um colorido diferente, né? Que daí já tinha aí a Vera Armando que apresentava aqui, a Naura Schneider apresentavam aqui também, mas sempre, né, com o Sérgio Assis Brasil, sempre com um homem junto, que era o âncora da história, na verdade, né? Então não era assim tão comum, né? E mesmo repórter, não era tão comum mulher estar Não me lembro, assim, logo depois que eu fui pra TV, teve a Silvia Conorati, que trabalhou comigo, né? E teve mais assim, a Salete Algaia trabalhou comigo também na RBS. Mas, geralmente, eram homens, né? Os meus colegas eram homens, os outros. Então, a gente sempre tinha dois repórteres, né? De rua, dois repórteres. E eu achava isso muito... Eu digo, vai ser bem difícil, mas é que também não teve muito tempo, né? Que na verdade eu já entrei para faculdade, fui trabalhando e nunca me liguei muito nisso. Mas quando eu fui fazer o vestibular, eu pensei nisso também, sabe? De
Nunca vi mulher apresentando, que eu dizia pra eles, né? Apresentando o jornal, mas quem sabe, um dia. Aí a Maristela é uma desbravadora e a gente tem um segundo depoimento do diagnóstico que vem conversar com essa fase aí da Maristela Moro. Então, eu acho que vocês estão entrevistando uma pessoa que eu admiro bastante. Nós tivemos uma caminhada muito bonita profissionalmente juntos. É uma pessoa que eu quero muito bem e desejo que ela tenha cada vez mais sucesso. Um abraço nela, um abraço no esposo dela, que é meu querido amigo Kleiber, seu filho Carlos, enfim, é uma pessoa de sucesso. Parabéns, Maristela, um beijão para ti. Depois, tem um detalhezinho só. Depois disso, ela apresentou festivais, nós apresentamos juntos festivais, várias edições da Tertúlia, Coxilha, Grito do Jaguari, né, entre outros aí que eu não estou lembrado, mas também ela começou a fazer parte, né, dos palcos dos festivais. Um abraço para vocês, um abraço Cassiano, um abraço Vitória e mais uma vez um beijão para ti, Maristela. Querido Norton. De quem é essa voz? O Norton, claro. Né, inconfundível, não tem como não conhecer a voz do Norton, né? Ela é super diferenciada. O Norton é um querido, com certeza, e eu devo a ele ter começado na comunicação e devo a ele ter me levado aos palcos também, né? Porque foi através dele que a gente apresentou durante muitos anos a Tertúlia. E depois fomos para o Jaguari, fomos para Coxilha. E ele lembra, inclusive, que foi no teu aniversário de 15 anos. Foi, o Norton foi. E foi no aniversário de 15 anos que tu falou que queria fazer jornalismo. Exatamente. Ele te prometeu esse estágio. Exatamente. Eu vou te mandar depois o áudio dele na íntegra para tu ouvir, que é uma homenagem bonita que a gente deu. Eu não lembrava direito quando é que foi que a gente conversou sobre isso do aniversário. De eu fazer jornalismo, mas que eu me lembro que foi através dele sim que me despertou e que foi com ele a primeira pessoa que eu falei. Eu gosto muito dele, ele é um profissional realmente diferenciado, um profissional que sempre batalhou, sempre trabalhou muito e ele mora no meu coração para sempre. Que legal, a gente vai para um rápido intervalo e o DNA já volta. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade. Olá, que tal? Já conhece Chicas Cosméticos? São 5 linhas para cuidar do seu cabelão. A corda cachos contém 10 óleos do mundo. Cresce e aparece, faz os fios crescerem rápido e fortes. Deleta danos, resolve todo tipo de dano. Desliza liso, faz a escova durar muito mais. E desmaia cabelo, acaba com ressecamento e com frizz. Você encontra nas melhores lojas do ramo. Chicas, beleza sem drama. Primavera chegando e o frio se retirando. Não perca os descontos de 20% à vista ou 10% no prazo, que a Super Colchões tem para garantir noites tranquilas de sono para você e sua família. Conheça a variedade de produtos que a loja preparou para garantir sua saúde durante o sono com a qualidade e garantia das melhores marcas. Super Colchões, há 35 anos, uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti, fone 32 21 80 35. Todos os dias, aqui na CDN, o programa Agro em Pauta trará os principais fatos de interesse do homem do campo e as novidades do agronegócio. O jornalista Paulo Dutra te espera de segunda a sábado, às 5 da manhã e aos domingos, às 5h30. Agro em Pauta, a sua agenda do campo e do agronegócio. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Dicas para você não desperdiçar água na sua casa. Sabe aquela água que sobra da lavagem da máquina de lavar roupa? Você pode usar ela para fazer limpezas e até mesmo lavar a calçada.
Você pode juntar várias peças de roupa e realizar uma única lavagem na máquina de lavar. Assim você economiza água e luz. Fica de olho sempre na previsão do tempo. Vai chover? Use baldes e bacias para coletar a água da chuva. E você não pode beber essa água, mas sua planta pode. E aí você reutiliza para aguar as plantinhas. Acompanhe mais dicas na semana que vem ou conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e hoje com a nossa entrevistada Maristela Moura. Lembrando que quem quiser interagir com a gente, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp 99136 2472. E hoje a gente segue conversando aqui com a nossa jornalista e colunista social Maristela Moura. Maris, vamos continuar o nosso papo. Agora a gente já estava até ali onde tu decidiu fazer jornalismo e começou a trabalhar com o Norton. A partir daí, como é que foi assim, tuas memórias de faculdade, teus primeiros desafios na profissão? Foi bem complicado no começo, na verdade, era bem complicado lá, porque eu fazia jornalismo e já trabalhava na RBS desde o meu 2º ano. Então, assim, os meus horários com a carga horária do trabalho, sempre dava tempo, sabe? Porque às vezes me tiravam da sala de aula, né? Porque eu precisava fazer alguma pauta e coisa assim. Né? Tive alguns probleminhas, assim, mais com colegas que não queriam muito que eu trabalhasse no monopólio, né? Aquelas coisas assim, né? Muito politicagem, né? Dessas políticas e coisas assim. Que eu nunca concordei, porque as pessoas não têm que misturar as coisas, né? Mas, enfim... era meio conturbado por causa do meu horário puxado. Eu morava aqui em Camobi. Tu sai da rádio para trabalhar direto na RBS? Direto na RBS. Na verdade, eu tinha entrado em férias na rádio, porque era final de ano, né? E a rádio entrou em férias, o Norton entrou em férias, mas eu continuei porque era na época da greve, então assim, eu peguei na época do primeiro mandato lá do Farré, então tinha as funções de barricada e função de ônibus, e né, era muito atuante o pessoal, o movimento estudantil. E aí o que aconteceu? Eu estava em casa, né, antes de ir pra praia, antes de tirar uns dias de férias, quando foram me convidarem em casa. Era bem diferente do que nessa época, não é? Porque nessa época... Muito diferente. Hoje em dia se faz currículo, se faz especialização, manda currículo para tudo que é lugar. Exato. E reza para conseguir um emprego. Para conseguir. Lá nos anos 80 o pessoal sabia que existia uma menina já empenhada e que fotografava bem no vídeo e foi atrás de ti. Foi mais ou menos assim. E como é que tu recebeu isso, Maris? Eu tava em casa, assim, né? Em casa, sabe? E a gente tava de construção, ainda meu pai tava construindo, até ali nós estávamos terminando de construir a nossa casa, a gente já morava numa parte dela. E dali a pouco chega, assim, uma pessoa toda engravatada, né? Na época. Porque queria saber se ali que morava a Maristela, porque o motorista não tinha conseguido me encontrar. E quando tu viu essa pessoa engravatada ali, tu não te assustou? Meu Deus do céu, quem será, né? Que será que eu fiz? Era o chefe de jornalismo, que era o Pavani na época. E ele me disse assim, o que será que eu fiz, né? E aí ele disse assim, precisava de alguém para ser repórter da RBS, só que eu não tô conseguindo. Alguém me indicou você, que conhece o teu trabalho junto à rádio. E que disseram que achavam que ia fotografar bem assim pra televisão. Naquela época tinha disso também, né? A gente tinha que fotografar bem pra televisão. Quer dizer, eu tinha que usar franjinha, eles pediam pra eu cortar o cabelo do jeito, né? Que tinha que ser, não podia usar alcinha, não podia um monte de coisa. Daí, e ele pediu pra fazer um teste. Né? Eu só gostaria que você fizesse. Eu digo, então eu vou fazer. Mas eu não queria ir fazer, porque era demais pra mim, né? Recém começando, eu era assim, meia chucrinha, né? Aí eu digo, será que eu vou? E aí meu pai disse, não, tu vai sim. A minha mãe também me disse, não, vai ter que ir. Como que você não vai? Aí depois um dia vão querer e vão dizer, mas escuta, lá atrás você nem nos deu bola e agora vai querer pedir alguma coisa, emprego, alguma coisa assim. Vai fazer, só pediu pra você fazer um teste. Ninguém tá dizendo que você vai ficar na televisão.
E aí foi assim, de sangue doce, né? Então tá, vamos lá fazer o sangue doce assim, tremendo, claro, né? Louca de nervosa. Mas eu fui, né? E aí daquele teste foi para outro teste, e aí mandaram eu continuar e sair com a equipe para reportagem para ver como é que era. E daquele jeito foi uma semana, sabe? E eu não sabia assim, eu louca pra ir pra praia e não sabia o que ia acontecer. Daí até que ele me disse, não, a vaga vai ser tua e você começa segunda-feira mesmo. E aí eu não tive férias. Aí não foi pra praia, mas ganhou emprego. Ganhei emprego, com certeza. E assim, ó, agradeço sempre, porque tudo que eu aprendi realmente, a faculdade te dá o diploma, mas o que eu aprendi foi na prática mesmo, né? Foi trabalhando. E Maris, aqui em Santa Maria, vamos fazer agora um eletrocardiograma do teu coração em relação ao coração do Rio Grande. O que tu acha que te manteve em Santa Maria esse tempo todo? Porque tu chegou a morar fora, voltou, e hoje tu continua aqui, construiu família aqui, construiu tua carreira aqui. O que Santa Maria significa para ti e o que te mantém em Santa Maria? Na verdade, Santa Maria sempre significou muito assim para mim, porque eu sempre fui muito atrelada à família, né? Eu sempre gostei muito dessa história de família. Eu acho que isso sempre foi muito importante e muito importante na minha vida. E minha mãe e meu pai moravam aqui, moraram até ir embora, né, para outro plano. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando, não é que eu me sentisse na obrigação, mas o meu pai e minha mãe deixaram a vida toda que eles tiveram lá no Planalto, onde já tinham, meus irmãos tinham nascido lá também, onde já estavam morando em Porto Alegre, fazendo as faculdades, deixaram os meninos saírem de lá e deixou os dois mais novos com eles e saíram de lá por causa deles, para dar estudo para eles, sabe? E assim, eu sempre fui muito ligada à mãe e ao pai. Então, eu vim para cá e achava que tinha que permanecer meio que perto deles. Claro que tem aquelas histórias assim, existe no momento, o dia que foi a inauguração da RBS TV Santa Cruz, no dia da inauguração, 28 de setembro de 88, na hora que eu estava para começar, estava chegando o seu Nelson Siroski e a dona Ione, estavam chegando, o seu Jaime, em Santa Cruz, estavam na minha frente, e uma pessoa, que era um chefe de jornalismo de Ribeirão Preto, tinha me ligado para me convidar para eu ser repórter lá. Estava comigo no telefone. O Marcelo Canelas tinha sido o que me indicou, porque o Marcelo foi meu colega de faculdade, e me indicou, e ele queria que eu começasse, que eu fosse para lá. E eu só dizia para ele assim, eu não posso agora. Nesse exato momento eu não posso, porque eu estou inaugurando uma televisão nova na qual eu não tenho como sair daqui. E aquela história assim, daí o cavalinho passou, né? E ele passa uma vez. E eu fiquei lá e fui ficando, e depois, né, acabei casando, vindo para Santa Maria. Continuei aqui, fazendo sempre um trabalho que eu quis. Eu acho que Santa Maria sempre me recebeu muito bem, as pessoas sempre me receberam muito bem. E eu nunca tive nada assim para reclamar de Santa Maria, sabe? Eu nunca fiquei sem trabalho em Santa Maria. Sim, trabalhei sempre só numa empresa, Mas no momento que eu também fui que eu saí da empresa, que eu fui para trabalhar com o Dr. Farré, e que antes de terminar o mandato dele, eu como secretária, antes de terminar, eu já tinha voltado para o Grupo RBS. Uma coisa que nunca aconteceu isso na história da RBS e na história do jornalismo. A gente ninguém trabalha em órgão público e imprensa. Eu trabalhei durante 6 meses. Pois é, como gerente. Tu acha que aconteceu isso porque que fato? Não é assim, eles precisavam de um gerente, eu disse que eu não iria sair, né? E eu acho que sempre assim, quando as pessoas te conhecem, sabem da tua personalidade, sabe que do teu trabalho que é sério, que você realmente leva a sério, que tu veste a camiseta da empresa, da tua história, que tu tem. Eu acho que é muito disso, sabe? E aí acho que foi isso que aconteceu. Na época era o Marcos de Votsky, ele era ainda casado com a Sirotsky, e foi ele que montou as Casas Zero Hora. E disse, não, o perfil para nós tem que a Maristela tem que voltar pro grupo. E como a gente falou no início ali, a Maristela então atuou como secretária de Cultura de Santa Maria, e nessa época, inclusive, foi uma época muito emblemática para a cidade, porque foi quando começou toda a função do retorno do Teatro 13 de Maio, que estava fechado, né? Sim, naquela época foi o Teatro 13 de Maio que a gente começou as obras novamente
para a construção do teatro, que a gente terminou as obras, só não vestimos o teatro, como eu digo, né? Mas as obras ficaram prontas e inauguradas. Teve toda a parte do Fórum Cultural ali, que é aquele prédio antigo do Fórum, que até hoje, né, ele está ali, que precisa de reformas, enfim, ou de se desmanchar e fazer alguma coisa nova, mas que é um prédio que é para ser cultural, que a gente conseguiu ainda junto ao governo, acho que era o Alceu Colares na época, que fosse para ficar para cultura, aquele prédio ali, quando o Fórum saiu do centro da cidade, foi ali para onde ele está agora, assim como foi a parte da Vila Belga, né, que ela a partir daí foi patrimônio, a gente conseguiu toda uma lei para que isso se tornasse patrimônio, né, cultural. Então, assim, foram várias coisas, né, e sem dizer que, assim, a própria Secretaria da Cultura, ela existia e ela existia só com uma estrutura em organograma, porque ela não funcionava, não existia o Conselho de Cultura, ela era uma coisa muito novinha, né, então a gente foi tendo que criar tudo, né? Foi se criando os cargos, foi se criando a Secretaria da Cultura. Quando nós pegamos o governo, simplesmente as massinhas dos vidros estavam todas molhadas, porque a recém tinha sido inaugurado no dia 30 e nós assumimos no dia 1º do ano seguinte. Então, assim, era tudo muito novo, muito recente. Né? E por que tu acha que tu não voltou mais a figurar na administração pública, assim, como secretária? Surgiram convites ou tu não quis mesmo porque tu seguiu em outras áreas? Porque eu sempre segui na minha área, que naquela época ali eu não estava assim na RBS, que eu recém tinha casado, enfim, e não estava na RBS, né? E o Farré era um amigo particular nosso, eu tinha ajudado ele na campanha, né? Nós tínhamos ajudado ele todo na campanha, e como ele sempre me viu como uma pessoa séria também, né? Independente disso da imprensa, ele sempre me conhecia de anos, e aí ele me convidou. Mas eu nunca fui uma pessoa para cargos públicos e uma pessoa política nem nada, né? Eu exercia aquela função que achei maravilhosa, que fui determinada para isso, me apaixonei. E trabalho, você sabe disso, a gente trabalha sempre com cultura junto e adoro toda essa parte cultural, mas acabei não indo para esse lado, porque eu voltei para a empresa, né? Voltei para a RBS e nunca tinha como coincidir o trabalho de uma coisa pública e a imprensa. E eu sempre optei pela imprensa. Então, eu acho que foi mais por causa disso, né? Mas adoro a parte cultural, sempre foi um chão que eu gostei muito. E eu acho que a minha contribuição como política, se se pode dizer política, foi dada naquela época ali, que eu acho que foi uma época bem difícil, sim, para a cultura, né? Que se estava se estruturando tudo. E acho que foi bem importante. E pronto, agora tem pessoas que possam, né, e foi uma passagem bem marcante, né? Porque foi uma passagem marcante, bastante. Exatamente. Joia. Quero saber de ti, o que significa para ti amizades, assim, de forma geral. Tu tem alguns amigos, bastante amigos, poucos e bons? Assim, amizade poucas e boas, mas muitos conhecidos e muitos amigos também, assim, amigos mais, né, não de estar sempre junto contigo, de estar dentro da tua casa toda hora, mas que são bons amigos também. Para mim, amizade é uma coisa super importante, eu prezo muito as minhas amizades. E eu sou intensa em tudo que eu faço, na verdade, em tudo que eu tenho. Então eu acho que ser amigo é ser amigo. Nesse contexto, a gente tem mais alguns depoimentos aí do nosso diagnóstico. Vamos soltar aí a próxima participação. Oi, eu tô amando participar desse quadro, principalmente porque eu gosto muito, muito, muito da Maristela. E eu vivo dizendo para ela que eu amo ela, e ela vive me dizendo que me ama também. Então esse amor é recíproco. A Maristela, para mim, é uma pessoa que se expressa muito pelo sorriso, e eu em todos os aniversários digo para ela, assim, eu amo o sorriso dela. Quem convive com ela sabe que ela é uma pessoa que faz qualquer coisa pelos amigos, pela família. Eu já vi ela ajudando muita gente, então esse perfil generoso dela também me encanta. É com certeza uma amiga que eu gostaria de conviver muito, muito mais, e eu acho que ela vai reconhecer a minha voz, porque a gente sempre se troca muito o WhatsApp. Eu tenho ela sempre comigo no meu coração, e desejo muito sucesso agora nessa nova etapa, no programa. Estou sempre vibrando com os projetos dela. Um abração.
Ela já adivinhou a voz, já falou aqui em off de quem é essa voz, Maris. Essa voz é da Fabrício, meu Deus, ela começar a falar, claro que é da Fabrício Miller, minha querida, que eu adoro, é verdade, eu te amo também. Ela é de umas amigas, assim, que a gente realmente não consegue, porque ela tem muita coisa sempre para fazer, eu também sempre tenho muita coisa, a gente não consegue conviver muito. Ela que atua na Secretaria da Cultura. Ela agora atua, ela é superintendente da Secretaria da Cultura, então ela sempre me passa as informações de lá, e hoje mesmo, até hoje, antes de eu vir para cá, ela tinha me passado um WhatsApp de um convite e tudo, sabendo de hoje de noite se eu ia lá, enfim, a gente está sempre em comunicação, e ela é uma pessoa que eu gosto muito dela. Eu realmente amo a Fabrício por causa dessas coisas, assim, que ela tem umas coisas bem parecidas comigo, assim. Ela é intensa, ela se entrega, ela é amiga, ela é parceira, sabe? Eu acho isso super importante, super, super bacana, assim, eu gosto muito. E só sinto de não poder conviver mais com ela, porque realmente é uma pessoa que agrega muito. Vamos chamar mais um depoimento, Cassi? Vamos antes do intervalo, vamos mais um depoimento, então, nossa quarta participação. A gente falar sobre a Maristela, eu acho ela uma mulher maravilhosa, uma mãe e profissional incrível, mas a minha sorte é que o destino nos fez amigos, né? E o coração nos tornou irmãos. Eu e ela somos tão amigos que nem aquela frase que diz: não nascemos irmãos porque nossa mãe não nos aguentaria juntos. Nosso companheirismo é sincero e nossa cumplicidade é infinita. Eu fico muito feliz que nossos caminhos tenham se cruzado, sabe? E eu tenha permitido que nós construíssemos uma amizade linda como essa. Mana, tenho um prazer gigante em compartilhar meus dias com você. Te amo, Deus te abençoe. Um beijo no coração. De quem é essa voz, Maris? Ai, da minha mana, que eu sempre digo que ela também é minha mana, mas é do Rubi Sarati, do Rubi querido. Ele realmente, isso que ele falou é verdade, né? Ele sempre diz isso, que as nossas mães, se fosse a mesma, nossa mãe não ia nos aguentar juntos. Então, por isso que a gente só nasceu separado, mas que a gente é irmão mesmo. Que lindo. E ele é um irmão do meu coração, que eu amo muito, eu respeito muito. Ele é uma pessoa, assim, super do bem, super se entrega nas coisas que ele faz, nos amigos que ele tem, tá sempre pronto para ajudar a gente também. E é uma troca muito boa, assim, eu não posso pensar em ficar muitos dias, não, todas as semanas eu tenho, mesmo na pandemia. O Rubi nunca saía de casa, ele saía da casa dele e a pé para não pegar nada, nem táxi, nada. Ele vai a pé porque nós moramos longe, mora no centro, mora aqui nas Dores, então a gente caminhava, né, ele vai lá, toda semana a gente tem que se ver. A gente nunca, foi a pessoa assim que nunca perdi o contato, nem pandemia, nem nada, foi sempre com ele. Que lindo esse encontro. Ele é o meu amorzão, assim, o irmão que eu tenho, que Deus, que a vida me deu. Que beijão lindo. Pro Rubi. Vamos para mais um intervalo? Isso, vamos pro intervalo e a gente já volta. Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia e Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 99220-6058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863, Santa Maria. Estacionamento com manobrista. Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Taos Comfortline 21-22 a partir de 159.190 com 40% de entrada, com as 12 primeiras parcelas de R$ 99,00, incluso com as 3 primeiras revisões grátis. Venha até a Pampeiro e confira essa e outras ofertas. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo @Michael Oliveira Imóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário no canal do YouTube Michael Oliveira Imóveis. Acesse o site da imobiliária para encontrar as melhores oportunidades do mercado. michaeloliveira.com.br. Michael Oliveira Imóveis, mudando
ajudar faz bem. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor, dicas de reuso de móveis ou de artigos que podem compor a decoração. Reutilizar o que tem em casa é sempre uma ótima sugestão quando se fala em móveis. Muitas vezes, com um novo olhar sobre os objetos, é possível descobrir outros. Basta uma pintura ou um tecido novo para as peças ganharem destaque na decoração. Explorar o que muitas vezes as lojas e empresas descartam pode ser uma opção. O improviso é bacana, como as caixas de frutas e legumes, que podem virar uma estante super estilosa para guardar seus livros e objetos. Os pallets de madeira usados para o transporte de máquinas e eletrodomésticos são aproveitados na produção de mobiliário e pisos. Reaproveite as embalagens também. Caixas de papelão, as latas do chá e do leite em pó, ou também dos vidros de geleia, podem ser muito úteis. Uma iniciativa, Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e, claro, junto da nossa entrevistada de hoje, Maristela Moura. E quem quiser mandar mensagem no WhatsApp, 991362472 é o nosso contato para você interagir com a gente. Maris, a gente estava conversando no outro bloco a respeito, né, da tua trajetória. E eu gostaria que tu lembrasse agora para o nosso ouvinte como é que surgiu esse convite para integrar a equipe do Diário de Santa Maria, lá em 2002. 2002, eu tinha loja na época e trabalhava, fazia o Conexão, né, na TV, que era nos intervalinhos comerciais, assim, que eram uns programetezinhos que tinha. E o Nilson Vargas passou lá na minha loja e disse assim, olha, vim aqui para te fazer um convite, porque a gente fez pesquisa, isso e aquilo, e tu não pode sair nunca perto de nós, né? Eles querem sempre você perto da gente aqui, né? A RBS não quer perder você, e foi escolhida para ser a nossa colunista social. Daí e como é que tu recebeu isso? Eu fiquei meio que assim, meio como... assim, extasiada, porque na verdade eu não esperava por até isso, então, né? Tu não tinha nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Eu nunca tinha, em jornal eu nunca tinha atuado, né? Já tinha feito televisão, rádio, enfim. Mas eu nunca tinha atuado, assim, no jornal, a não ser como chefe da Casa Zero Hora, mas não era escrevendo na Zero Hora, né? E aí tinha a Fabiana Sparrenberg, que foi, eu me lembro só da Fábio, né? Que hoje é a nossa diretora aqui, a querida da Fábio. E a Fábio ela era repórter na época, né? Ela escrevia na Zero Hora, trabalhava comigo na Zero Hora, quando nós tínhamos a casa. E a Fábio também, eu fiquei sabendo que ela ia, pelo menos, pro Diário, né? Digo, bom, pelo menos tem ela que eu conheço, que eu sei que, né, que eu posso qualquer coisa me socorrer. Mas eu nunca esperava, assim. E foi bem complicado, difícil, porque eu não sabia nem que tipo de linguagem se usava, né? Antes desse convite, tu era uma pessoa festeira? Tu ia a muitas festas? Ou tu se tornou uma festeira oficial quando a festa passou a ser o teu local de trabalho? Eu acho que foi depois, sim. Foi depois que a festa passou a ser o meu local de trabalho. Eu não era uma pessoa muito festeira, não. Sempre fui alegre, sempre fui divertida, sempre gostei de me reunir com os meus amigos, né? De dar uma saidinha, assim, mas de ir a festas e bailes, enfim, essas coisas, eu nunca fui de fazer isso. E foi fácil adaptar? Porque no fim, acaba que para todo mundo é uma diversão, para ti era um compromisso diário, tu ia de festa, às vezes, de terça, domingo, direto. Mas eu sempre fui muito dedicada ao que eu faço, sabe? Isso eu acho que facilita. Então, se eu me dispus a ser a colunista social, bom, eu sabia que isso ia interferir na minha vida pessoal, né? Porque eu tinha um filho pequeno na época, né? Tinha uma casa, marido, enfim, toda a estrutura, e pensei assim, o que eu faço agora, né? Claro que a gente conversou em casa, porque sabia que ia mudar a nossa rotina. É uma coisa que eu vou ter que sair mais à noite, que eu vou ter que ter compromisso nos finais de semana, e vai mudar em casa. Mas é uma oportunidade. É a minha vida profissional. É uma coisa que eu nunca fiz. E aí, bom, vamos fazer, vai ser um desafio, né? Daqui a pouco não vai ser para sempre, daqui a pouco vai ser para pouco tempo.
E foi, né? E tá aí 19 e lá anos. se foram 19 anos, já quase 20. 20. Eu E e a dessa- Fabiana, né? Eu e a Fábio. E continuamos no diário, somos as duas desde o início, né? E tu comentou que tu não sabia praticamente nada como fazer uma Não. coluna social na época. Eu lia de vez em quando, porque eu não era nem colunável. Às vezes até, claro, que como a gente era sempre da imprensa, né? Às vezes saía alguma coluna que outra, assim. Mas... Quem que eram os colunistas na época antes de ti, que tu lembra? Que foram referências, talvez, pra ti? Yara Druzian era da Razão, né? Querida A primeira, assim, que eu conheci mesmo, que foi muito amiga da gente, que era muito amiga, que era muito querida, que foi muito especial, foi a Maria Emília Cáurio, né? E a Maria Emília foi uma pessoa super especial, assim. A Rose Rocha também. A Rose Rocha era um amor, também trabalhava ainda no Jornal Expresso. Olha como eu sou antiga, gente, meu Deus, quando eu começo a pensar. Né? E ao longo de todo E aí teve o Robson, teve o próprio Vilseu, né? O Vilseu depois foi meu colega, né? Um período junto, quando ele ainda estava na Razão, para depois... Então, assim, teve umas pessoas super importantes, super legais, assim, que faziam super bem a coluna social. E eu pensei assim, eu não vou ter essa... Porque eu era muito do jornalismo, né? E o jornalismo era uma coisa muito prática, muito sem enfeites, né? Tu tem que dar notícia, E eu vinha dessa escola. Então, para me adaptar a ficar mais amena e ficar falando coisas mais bonitas e mais leves, foi meio complicado no começo. Eu não tinha muito essa linguagem. Eu me lembro que a Andréia Fontana, né, que era depois foi a nossa editora, e lá, que ela trabalhava mais com a parte de cultura, ela me dava muitas dicas, dizia, Maris, não vai por aí, faz assim, faz assado, sabe? Porque era difícil, eu achava, sabe? Eu não queria colocar muitos adjetivos nas coisas, mas ela tinha que ser um pouquinho mais amena as coisas, né? Do jeito que tu escrevia. E ao longo dessa tua trajetória, claro que resumidamente, né, Maris, mas o que tu considera que tu aprendeu sendo colunista social? Eu aprendi muito em conhecer as pessoas, sabe? E às vezes, assim, de tu ouvir as pessoas e saber se aquilo é verdade, não é verdade. E às vezes tu entrar mais, assim, na alma das pessoas mesmo, sabe? Porque queira ou não queira, tu te torna, assim, uma referência, né? Às vezes a gente nem se dá conta disso, mas a gente aprende muito, principalmente mesmo, eu acho que é conhecer, assim, as pessoas, né? A ver as pessoas também de uma forma diferente, né? Então, isso eu acho que, assim, é um aprendizado, assim, que fica pro resto da vida, né? Tudo isso esse conhecimento que tu vai tendo, tu vai conhecendo empresas, tu vai conhecendo tipos de festa, sabe? Tu vai conhecendo a cidade inteira, na verdade, né? Porque a coluna social de antigamente, que a gente ouvia falar, e que nos primeiros, né, que todo mundo disse, são socialites e são socialites e não sei o que falam de frufru. E nós nunca fizemos esse tipo de coisa, né? E sempre a gente tentou abranger o máximo que a gente podia de pessoas, de eventos, independente de idade, de credos, independente de ser festa chique, de ser festa mais popular. Nada, nunca teve discriminação na coluna social. Então, isso que eu acho que é a coisa mais legal que sempre teve na coluna do Diário foi isso. E essa diversificação que a gente sempre fez. E aí você acaba conhecendo as pessoas, conhece gente, tu conhece as festas, conhece as empresas, tu conhece os eventos e tu conhece toda a cidade. Daí. Maris, então em 2002 tu foi desafiada a assinar uma coluna social, que tu te saiu muito bem, tá 19 anos e acabou de resumir o tanto que essa coluna abraça e é diversificada. E agora em 2021, quase 20 anos depois, tu é desafiada a fazer um programa de rádio de novo, de volta à rádio, e também na TV Diário, que é o Conexão. Como é que tu vê essa nova desafio, assim, depois de tanto tempo? Eu li na tua coluna, inclusive, eu edito a tua coluna, eu sou o primeiro leitor. Sim, é meu editor, né? Ele é meu editor. Nos bastidores, tu falou que te sentiu, nem imaginava, né? Que depois de tantos anos de profissão, tu ia ter essa motivação de um novo desafio. Tu achou que tu já tivesse feito de tudo. Eu achei, porque na verdade, na TV Santa Maria, eu cheguei a fazer um pouquinho do um Conexão, né? A gente fez um programa de TV, mas era completamente diferente do que a gente está fazendo agora, que é um desafio grande, porque é um entrevistado só durante 1 hora, né? Que vai contar a história dele.
que é diferente desse bate-papo que a gente está fazendo aqui. É um empresário que vai falar da sua empresa, que vai falar da sua vida, né? E que da sua trajetória, da importância toda que ele tem para o contexto de Santa Maria, para o crescimento de Santa Maria. Então, ele é um desafio nesse sentido. E que, ao mesmo tempo, vai ser transmitido no rádio, que eu ainda acho que a gente tem que fazer, claro que alguns ajustes, né? Porque o programa a gente começou a gravar, enfim, antes dele ir pro ar, e que às vezes as pessoas, de repente, que estão ouvindo no rádio ficam até meio perdidas, porque entra uma entrevista com alguém e essa pessoa é identificada na televisão porque tem o caracteres, ele tem o nome escrito, e não tem, a gente não fala, né, dessa pessoa na rádio. Então, algumas coisas acho que dá para ajustar. Mas, assim, eu achei muito interessante me ouvir de novo em rádio, assim, que eu nunca mais tinha, né? Claro, passei pela Rádio Gaúcha um tempinho, mas foram 6 meses também. Mas eu achei muito interessante, é muito legal eu gosto muito desse veículo rádio, porque ele atinge muita gente, né? Você tá em qualquer lugar, você é só ligar ali, liga, né? Hoje é no celular mesmo, né? Qualquer aparelhinho ali dentro do carro, enfim, viaja contigo, né? Então, e Mari, só pra quem tá nos ouvindo, dá o servicinho do teu programa, como é que o pessoal pode escutar e quando? Bom, eles sempre, são 2 programas que a gente faz. Eles são gravados, mas um vai ao ar aos sábados de manhã, às 9h30 às 10h30, que é com um entrevistado, e outro vai no domingo de manhã também, no mesmo horário, das 9h30 às 10h30. E esse do sábado, eu estava conversando há pouco aqui com a nossa diretora, e depois eu vou até saber um pouquinho mais. O do sábado, ele entra imediatamente, quando entra na TV, entra no rádio e entra no Facebook, né? E no do domingo ainda não está, ainda estão ajustando também, porque a rádio, gente, tudo novo, né? Sim. Então a recém tá se ajustando isso. Não está entrando na mesma sintonia, assim, né? Mas na rádio o pessoal pode ficar ligadinho. Pode ficar ligadinho. Às 9h30, sábado e domingo. Sábado e domingo. Maristela, a gente ouviu o quanto que tu falou em família, né? Que te mantém forte, que é importante pra ti. A gente tem mais um diagnóstico aí de um especialista em Maristela Moura, que a gente vai soltar agora de quem é essa voz. Vamos ver. 3, 2, 1. É sempre um prazer poder falar e conviver diariamente com uma pessoa de tamanha grandeza de alma como a Maristela. Uma pessoa que ama estar com os amigos, que cuida e valoriza a família, adora então agregar e festejar a vida, sempre dê bem com a vida. Muito difícil ver a Maristela triste, muito difícil mesmo. E tem uma frase que ela sempre diz, que é: eu gosto da função. E quando ela está em casa, então, não tem monotonia. Agita, não deixa ninguém quieto. Esta é a Maristela. De quem é esse vozeirão aí? Como vocês dizem lá em casa, incomoda, mas tem que ter. Do Kleiber, né? Desse parceiro maravilhoso. Kleiber, né, maridão. Que há 25 anos a gente tá junto nessa caminhada. E é maravilhoso. E já vamos emendar mais um, que a gente já tá nos últimos minutos e a gente ainda tem que fazer um check-up contigo aqui. Vamos ouvir nosso último depoimento. A Maristela é uma pessoa espirituosa, que tá sempre disposta. E uma das coisas que eu mais gosto nela é que sempre fez questão de ter as pessoas que ela gosta perto dela, sejam os amigos, seja a família. Além disso, ela é uma pessoa muito emotiva, expressiva. E é um privilégio poder conviver com ela todos os dias. E um privilégio maior ainda poder chamar ela de mãe. Eu amo muito ela. Pelo recadinho emotivo, a gente tá presenciando aqui, né, nem precisa, né? Dizer que é a minha paixão da minha vida, sabe? Não preciso dizer, né? O Carlos, assim, é tudo, né? Filho é tudo. E ele é a minha razão de viver, a minha razão de ser. Que lindo. Respira aí, Marcela. Respira, que a gente vai fazer agora, que agora é um check-up, um bate-bola, jogo rápido. A gente vai falar uma palavra e tu nos responde com outra palavra que te vier à cabeça, tá? A primeira na cabeça. Pra gente se despedir. Tá bom. Olhando pra trás, do que tu mais te orgulha na tua trajetória? Profissão. Tem algum arrependimento? Não. Uma ambição. Sonhar. O que é cultura pra ti? É a base de tudo, base. O que te tira a paz? A inveja.
E o que te dá paz? A família. Uma definição para amor. Sublime. Uma paixão. Meu filho. Uma definição para família. Tempo. Mais sagrado. Sagrado. E uma palavra que defina a Maristela Moura. Intensa. Que bonito. E Maristela, por Maristela Moura, quem é a Maristela? Alegre, divertida. Aê. Que adora uma função, né? Adora uma função, como diz o Clêmio. Adora uma função, é amiga, é dedicada, é uma baita profissional. Isso, é braba também, viu? Marcou, como disse o Norton também, que a gente editou, mas ele falou que marcou a cidade de Santa Maria na cultura e na sociedade também, e no jornalismo. Então a gente agradece muito pela tua participação hoje aqui, Maristela, pela disponibilidade. Muito obrigado. E já fica convidado também para vir contar mais um capítulo, porque a gente fez assim, um resumo do resumo, né? Sim, infelizmente uma hora não dá para contar tanta coisa, né? Tanta história que a Maris tem, mas muito obrigada por ter vindo contar um pouquinho, compartilhar conosco e com os nossos ouvintes a tua história de vida e muito sucesso no teu programa, Maris. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a esse programa maravilhoso que está revelando, né, a vida de tantos santamarienses que realmente tem histórias para contar. Muito obrigada a todas as pessoas, meus amigos, a minha família que deu o depoimento, que me emocionaram muito. Eu agradeço cada um de vocês e muito obrigado pelo DNA estar existindo, pela CDN estar com esse programa que realmente é a cara da gente, e eu estou muito feliz de ter participado aqui com a Vitória e com o Cassiano. E a gente vai ficando por aqui então. Amanhã tem mais, né, Cássio? Amanhã tem mais, e amanhã é um sextou, né, Vicky? Um sextou com um DNA mais cultural, com a dupla Kelvin e Klaus, que estão naquela ponte Goiânia-Santa Maria. Os guris já estão de olho lá na capital do sertanejo, mas eles estão aqui em Santa Maria e vão passar aqui para conversar com a gente, contar esse DNA dessa dupla de irmãos tão legal daqui de Santa Maria. Então amanhã não perde, ter uma musiquinha no meio da tarde para animar essa sexta-feira, começar o final de semana muito bem. Obrigada pela companhia e até mais. Até amanhã.